Durante um podcast com o deputado distrital Thiago Manzoni, a deputada Priscila Costa explicou os motivos para ter esperança no Brasil, apesar do avanço do que vê como uma revolução em curso, promovida por Lula e seus aliados. A deputada disse: "A gente vê, com a chegada da esquerda ao poder, o retorno, a gente vê assim que realmente, como Leonardo Boff alertou antes, ele disse: olha, Lula vem agora para uma revolução. Agora ele vem com tudo." E, de fato, a gente vê que em 6 meses de governo a gente já tinha proposta de banheiro, a gente já tinha Lula sendo eleito e recebendo apoio do Hamas, a gente já viu o aborto sendo apoiado pelo Ministério dos Direitos Humanos e também sendo acelerado pelo STF através da DPF 442. Então, tanta coisa acontecendo que a gente vê e pensa assim: meu Deus, o Brasil não tem mais jeito. Mas acontece que a gente tem uma juventude. A gente tem uma juventude forte comparada a qualquer país da Europa, por exemplo. Nós somos um país onde nós temos uma nação extremamente apegada à sua fé. Isso é uma força sem tamanho. Priscila Costa prosseguiu: o nosso povo e a nossa juventude, ela crê numa força transcendental que transcende ao que os nossos olhos podem ver. E é nessa juventude, é em você, universitário, é nessa capacidade de se posicionar dentro da universidade, é na sua capacidade de não ficar em silêncio que a gente vai começar a mudar a nação brasileira. Porque nós temos a política, mas nós também precisamos ocupar diferentes espaços. Nós precisamos de jornalistas livres, que não se vendam nem se prostituam. Nós precisamos de escritores, nós precisamos de atletas que sejam posicionados pelos valores eternos. Nós precisamos de artista e tudo isso a gente pode encontrar na nossa juventude. Então eu continuo acreditando que o Brasil pode dar uma reviravolta. E quando a gente menos esperar, a gente vai ter um exército de pessoas preparadas, movidas não pela política, mas por uma força acima dela para se mover a favor do Brasil. Durante a conversa, os deputados apontaram a profunda mudança que houve no país, que passou de uma situação em que as pessoas não se assumiam de direita para uma situação em que é eleitoralmente vantajoso ser de direita. Thiago Manzoni disse: durante muito tempo nós perdemos a batalha cultural porque a política é um reflexo da cultura, sim, e apesar do Lula ter vencido as eleições e ter se tornado presidente, ele perdeu em 4 das 5 regiões do Brasil, o que é um sinal muito forte de que a cultura está mudando. Questionada sobre o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal e sobre os passos que o Congresso Nacional vem ensaiando rumo a uma reação, a deputada Priscila Costa disse que considera a reação do Congresso tardia. Ela disse: na verdade, isso está acontecendo até tarde demais, né? A gente vê o STF numa escalada de ativismo judicial que só quem perde é o brasileiro. Priscila Costa apontou como o ativismo judicial suprime a representação popular. Ela disse: como é que o brasileiro se sente na hora que ele lembra que no dia das eleições ele saiu de casa, ele avaliou quem iria representá-lo, ele estudou a vida dos candidatos para ter certeza que aquele candidato tinha a sua mesma visão de mundo, seu mesmo posicionamento, foi lá se achando o detentor de poder, porque voto é poder, né? E, de repente, você descobre que você foi feito de palhaço, que seu voto não vale nada, porque quem está discutindo todas as coisas, decidindo sobre as leis do Brasil, é o STF, a Suprema Corte, quando ela não tem atribuição para isso. Ela não tem competência para isso e ela está até cometendo um crime, que é de interferir num poder, que é do parlamento. Eu sei quantos votos eu tive, mas quantos votos a Rosa Weber teve? Nenhum. Quem é essa mulher para dizer que agora no Brasil nós devemos autorizar de crianças até 12 semanas? Que brasileiro autorizou ela, mesmo que a legislação proíba? E a legislação existe por quê? Porque um povo elegeu os legisladores que fizeram aquela lei.
Então, a reação está vindo tarde, mas está vindo. A gente vê uma geração de deputados bem aguerridos nesse sentido, não de ataque ao STF, mas de defesa do parlamento. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. Para essas pessoas, não há direitos humanos ou garantias fundamentais. Sem justificativa jurídica, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, decidiu confiscar a renda de sites e canais conservadores para destruir empresas privadas das quais discorda. O inquérito administrativo já está no quarto relator, o ministro Raul Araújo, já tendo passado pelas mãos de Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves. A decisão de Salomão, que incluiu a Folha Política, confisca todos os rendimentos do jornal e teve o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Marcar pessoas e fechar empresas por motivações políticas são atitudes que já foram observadas na história, mas nunca em democracias. Na verdade, são atitudes que só foram vistas nas mais cruéis ditaduras. Se você apoia a Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado por falta de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Vou te perguntar assim, eu já sei até qual é a resposta. O Brasil tem jeito? O Brasil tem jeito, sim. Eu acredito no Brasil, eu acredito que... Eu te interrompi. Antes de você responder, eu te interrompi antes quando você ia falar da política. Tá. Tá bom, você falou da solução, que é o que está no alto e sublime trono e tal, e aí você ia entrar na política, eu te interrompi. Como você vê o cenário político daqui pra frente? Olha, o cenário político, realmente, se a gente for olhar, como eu costumo dizer, né, com os olhos humanos, tão limitados, a gente vê com a chegada da esquerda ao poder, o retorno, a gente vê assim que realmente, como o Leonardo Boff alertou antes, né, e ele é um defensor do governo, ele disse, olha, Lula vem agora para uma revolução. Aquilo que ele desacelerou ao longo dos anos para implementar um socialismo de uma maneira homeopática. Quase agora, um socialismo fabiano. Quase um socialismo fabiano, agora ele vem com tudo. E de fato, a gente vê que em 6 meses de governo a gente já tinha proposta de banheiro, a gente já tinha Lula sendo eleito e recebendo apoio de Hamas, a gente já vê o aborto sendo apoiado pelo Ministério dos Direitos Humanos, também sendo acelerado pelo STF através da ADPF 442. Então, tanta coisa acontecendo que a gente vê assim, meu Deus, o Brasil não tem mais jeito. Mas acontece que a gente tem uma juventude. A gente tem uma juventude forte, comparada a qualquer outro país da Europa, por exemplo. Nós somos um país onde nós temos uma nação extremamente apegada à sua fé. Isso é uma força sem tamanho. Quando eu digo a sua fé, eu estou falando porque o Brasil, ele tem um perfil, quando a gente fala de crenças e valores centrados nesses valores cristãos, que são aqueles que nos preparam para uma sociedade livre, como a gente demonstrou aqui, no caso do Oriente Médio, nós temos o país mais católico do mundo,
o país mais espírita do mundo, se tornando o país também mais evangélico do mundo. Falta muito pouco. Então isso significa que o nosso povo e a nossa juventude, ela crê numa força transcendental que transcende ao que os nossos olhos podem ver. E é nessa juventude, é em você universitário, é na sua capacidade de se posicionar dentro da universidade, é na sua capacidade de não ficar em silêncio, que a gente vai começar a mudar a nação brasileira, porque nós temos a política, mas nós também precisamos ocupar diferentes espaços. Nós precisamos de jornalistas livres que não se vendem nem se prostituem. Nós precisamos de escritores, nós precisamos de atletas que sejam posicionados pelos valores eternos. Nós precisamos de artistas, e tudo isso a gente pode encontrar na nossa juventude. Então, eu continuo acreditando que o Brasil pode dar uma reviravolta, e quando a gente menos esperar, a gente vai ter um exército de pessoas preparadas, movidas não pela política, mas por uma força acima dela, para se mover a favor do Brasil. Você sabe que você tocou em um aspecto muito interessante, hein? Quando você fala de transcender ou de transcendental, a ordem transcendental muda a ordem interior das pessoas. E isso fala muito do conservadorismo que nasceu aqui no Brasil há bem pouco tempo, né? Se a gente olhar para trás, 20 anos atrás não tinha político de direita. Não tinha ninguém que falasse, não, eu sou de direita, eu sou conservador, eu vou defender esses princípios aqui. Pelo contrário, a gente teve até um candidato à presidência da República em 2014, que o Aécio, né? Ele estava concorrendo com a Dilma. E no segundo turno ele falou assim, vou falar como meu avô falava, não adianta me empurrar para a direita que eu não vou. Então era ruim ser de direita, era ruim para o candidato se intitular de direita. Mas hoje, o que tem de gente aí, até quem não é de direita quer ser, quer se dizer de direita, né? Porque hoje é eleitoralmente vantajoso ser de direita. Por quê? Porque há um movimento cultural que está mudando. Isso. Então, durante muito tempo, nós perdemos a batalha cultural, porque a política é um reflexo da cultura. Sim. E apesar do Lula ter vencido as eleições e ter se tornado presidente, ele perdeu em 4 das 5 regiões do Brasil. O que é um sinal muito forte de que a cultura está mudando. O PL, partido do presidente Bolsonaro, elegeu a maior bancada da Câmara Federal. 99 deputados federais eleitos. Só pelo PL. Só pelo PL. Fora republicanos, fora deputados PP, de direita que estão ali em outros partidos. O que mostra de maneira assim inequívoca que há um movimento crescente de direita no Brasil. E o professor Olavo de Carvalho dizia que a presidência da República é só a cereja do bolo. Em 2018 a gente pegou a cereja do bolo e achou que estava com o bolo inteiro. Verdade. E não estávamos. E a gente viu toda a dificuldade que o presidente Bolsonaro teve para governar. Agora não. Agora vai da base para cima. Olha o que aconteceu nos conselhos tutelares agora, no Brasil inteiro. Um susto na esquerda. Quer dizer, esse movimento começou e não vai parar. Como o Nicolas falou outro dia desse, não sei onde, ele falou assim, ó, a gente já entendeu, é uma maratona. E vocês precisam saber, a gente começou a correr e não vai parar. E é o que está acontecendo, a gente começou a correr e não vai parar. Eu acho um grande erro, Priscila, deputada Priscila, quando algumas pessoas ofendem ministros do Supremo Tribunal Federal. Aliás, às vezes eu sou até um pouco criticado por causa disso, porque você nunca vai me ver chamando o ministro Alexandre de Moraes de Xandão. Eu acho muito ruim quando a gente ofende os ministros do Supremo ou qualquer outra autoridade. Então, divirjo, por exemplo, da Rosa Weber, que se aposentou e ao se aposentar deixou um legado de morte. Ela fez questão de deixar o voto dela na DPF 442 para marcar a posição dela a favor das crianças indefesas. Eu não posso concordar com isso, mas eu não vou ofendê-la por causa disso. Ela é ministra, ela tem o posicionamento dela. Pode ofender as ideias, não é? Os argumentos. A gente tem que discutir ideias. E esse é o ponto central. Bom, durante os últimos anos, e eu falo isso com todo respeito à instituição, o Supremo Tribunal Federal avançou nas competências e prerrogativas do Congresso Nacional. Como todo mundo sabe que eu sou bolsonarista, eu não dou nenhum exemplo vinculado ao Bolsonaro. Eu dou um exemplo vinculado ao presidente Temer. O presidente Temer fez um indulto de Natal, no curto mandato que ele teve. E
o Supremo Tribunal Federal anulou o indulto de Natal do presidente Temer. E na época, um dos ministros, o ministro Luiz Roberto Barroso, não satisfeito com a anulação, ele redigiu um indulto que seria válido. Graças a Deus o plenário falou, não, aí não, peraí, isso é competência exclusiva do presidente da República, é prerrogativa do presidente. Estou dando esse exemplo e a gente tem tantos outros. O aborto é um deles, a concepção de família é outro deles, e o porte de drogas, a descriminalização do porte de drogas, e há muitos outros exemplos. Eu faço toda essa palestra introdutória para te perguntar o seguinte: como é que você enxerga o movimento do Congresso Nacional Brasileiro hoje, avocando para si novamente as suas prerrogativas? Como que você enxerga isso e onde você acha que isso vai dar? Olha só, na verdade está acontecendo até tarde demais, né? A gente vê o STF numa escalada de ativismo judicial que só quem perde é o brasileiro. Tipo assim, como é que o brasileiro se sente na hora que ele lembra que no dia das eleições ele saiu de casa, ele avaliou quem iria representá-lo, ele estudou a vida dos candidatos para ter certeza que aquele candidato tinha a sua mesma visão de mundo, seu mesmo posicionamento, foi lá se achando detentor de poder, porque o voto é poder, né? Não, hoje eu vou lá na urna para transferir o meu poder àquela pessoa a quem eu confio, e de repente você descobre que você foi feito de palhaço, que seu voto não vale nada, que quem está discutindo todas as coisas, decidindo sobre as leis do Brasil é o STF, a Suprema Corte, quando ela não tem atribuição para isso, ela não tem competência para isso, e ela está até cometendo um crime, que é de interferir num poder que é do parlamento. Eu sei quantos votos eu tive, mas quantos votos a Rosa Weber teve? Nenhum. Quem é essa mulher para dizer que agora, no Brasil, nós devemos autorizar de crianças de 12 semanas? Que brasileiro autorizou ela? Mesmo que a legislação proíba, como proíbe. Que a legislação proíbe, exatamente. E que a legislação, é crime. E que a legislação existe por quê? Porque um povo elegeu os legisladores que fizeram aquela lei. Então, tá vindo tarde, mas tá vindo... a gente vê uma geração de deputados bem aguerridos nesse sentido, não de ataque ao STF, mas de defesa do parlamento. A gente viveu agora 2 semanas de obstrução, onde deputados e senadores se organizaram dentro do parlamento para obstruir tudo. Ora, se a gente não é respeitado, se o nosso voto não vale nada... Para que a gente vai votar? Então vamos cruzar os braços aqui, já que eles estão dizendo que não precisa de nós. E nada foi votado nas últimas 2 semanas. E nada que eles precisavam votar foi de fato votado. Então essa obstrução foi importantíssima para parar o Brasil. Ora, a obstrução a favor do Brasil, nesse caso. A favor do Brasil, porque o seu voto é importante. Quando a gente está obstruindo, quando a gente está dizendo, olha, o parlamento precisa ser respeitado, a gente está dizendo que você precisa ser respeitado. Porque quem monta o parlamento é o seu voto no dia da eleição. Então a gente tem vivido essas reações contra o ativismo judicial, e a gente percebe aí, por exemplo, no caso do aborto, né? A gente vê aí que o Barroso, que é um ministro declaradamente abortista, que diz que o aborto tem que ser legalizado no Brasil, ele recuou. Né? Ele já deu aquela recuada aí, pessoal, a população tá vindo, a população tá se manifestando, o povo tá indo pra rua, vamos recuar, a obstrução tá acontecendo, os deputados estão unidos com os senadores, a bancada da vida tá reunida com a bancada do agro. Então, peraí, essa pressão está acontecendo, está funcionando, e a gente precisa continuar. Legal. Eu acho que isso vai dar um resultado muito positivo para a população brasileira. Eu queria só ler a Constituição Federal para reafirmar aquilo que você disse, deputado. Parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Diretamente é plebiscito e referendo, né? Quando Sim. a gente vai lá e... A Constituição Federal diz que o poder do povo está em eleger os seus representantes, exatamente como você falou aqui. E são esses representantes que expressam, que dão voz à vontade do povo. E dar voz não é só legislar. Às vezes é deixar de legislar também. Porque existem assuntos que são tão pouco relevantes para a população que eles não merecem a atenção do Congresso Nacional. E não é porque o Congresso silenciou que o Poder Judiciário tem o direito de dizer, então, o que vai ser do Brasil em relação a esse assunto. Porque se o Congresso silenciou,
é porque isso é tão pouco relevante para o grosso da população brasileira que não merece ser discutido e votado. Falei besteira, você está de acordo? Não, tá? Eu até acrescentaria, porque muitas vezes o Congresso silencia porque a população entende que aquele tema não é de competência da política. Aquele tema, olha esse tema aqui, por exemplo, a intimidade sexual de alguém, ou esse nível profundo de liberdade, não cabe à política tocar. Então a gente isso é de cada um, é do indivíduo. Isso é de cada um. Então, muitas vezes o silêncio é devido a isso. Legal, fera demais. Senhoras e senhores, esta é a excelente deputada Priscila Bezerra da Costa. Priscila, foi uma alegria receber